Olá e boa tarde a todos. Me chamo Lucas e no programa de hoje vamos receber alguém muito importante. Ele que teve um grande papel na humanidade. Um grande educador, escritor, cientista e filósofo. Uma pessoa muito à frente do seu tempo. Vamos receber hoje Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido pelos espíritas como Allan Kardec. Seja bem-vindo, Kardec. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui hoje, principalmente na presença de tantas jovens mentes. Kardec, muitas pessoas conhecem sua trajetória no Espiritismo, mas hoje queremos saber sobre você. Poderia nos contar um pouco sobre sua história? Bom, é uma história bem interessante. Eu nasci na cidade de Lyon, França, em 3 de outubro de 1804. Meus pais se chamavam Jean-Louis Duhamel e Jean-Baptiste Antoine Rivail. Ele era um magistrado, um juiz. Desde cedo, diferente dos meus parentes, eu sempre mostrei interesse pelos estudos das ciências e da filosofia. Tanto que, quando fiquei mais velho, meus pais me enviaram para a Suíça, para a cidade de Yverdon, onde fui matriculado no instituto dirigido por Pestalozzi. Pesquisando um pouco, Kardec, Pestalozzi era uma pessoa muito à frente do seu tempo, além de ter um grande coração. E fiquei sabendo que ele iniciou um apostolado na época de 1799, acolhendo 50 crianças órfãs de rua. E mesmo com muita dificuldade, nunca permitiu que algo lhes faltasse. Sim, Hayres tinha uma visão muito interessante sobre a educação. Naquela época, os professores podiam infligir castigos físicos aos alunos. Mas ele mostrava que a relação não deveria ser baseada no medo, mas sim no respeito. É um espírito notável. E aonde você se encaixa nessa história, Kardec? Pestalozzi ficou admirado pela facilidade com que eu absorvi os conhecimentos passados. Tanto que aos 14 anos, ele me incumbiu de dar aulas aos meus colegas menos adiantados de classe. E com o passar do tempo, criamos uma relação de confiança e amizade. Então você se formou e começou a dar aula junto com Pestalozzi? Não. Os momentos que passei no instituto dele me serviram como base para as coisas que no futuro me aguardavam. Quando eu completei meus estudos em 1824, eu queria voltar para a França e criar escolas como a dele na Suíça. Então deve ter sido bem fácil, não? Neste ponto é que você se engana, meu caro. Em 1821, o rei Luís XVIII colocou na mão da Igreja a responsabilidade pela educação popular, consequentemente bloqueando qualquer tentativa de renovação na educação. Isso deve ter sido um balde de água fria. Sim, foi um pouco, mas nem tudo foi decepção. Com menos de 21 anos, eu já estava escrevendo meu primeiro livro. O Livro dos Espíritos. Não, de aritmética. Tive 2 edições lançadas em 1824 já na França. O Livro dos Espíritos é um pouco mais pra frente, meu rapaz. Vamos chegar lá. Claro. Prossiga, por favor. Ao retornar para a França, jovem e formado em letras e ciências, utilizei a pedagogia pestalozziana para escrever vários livros baseados em sua metodologia, com a proposta de melhorar o ensino da França. Por fim, acabei sendo premiado pela Academia de Ciências e fundei o Instituto Técnico Rivail, isto em 1826, com 22 anos. Nossa, é realmente incrível como você se dedicou à educação. É bastante inspirador. Mas agora acho que chegamos em uma outra parte interessante da história. Quando você conheceu a sua crush. Ah, minha querida Amélie. Tinha feições muito belas e os olhos claros e serenos. Aliás, vou me corrigir. Não importa quantos anos passem, ela nunca perdeu sua beleza. Eu te amo, minha querida Amélie. A primeira vez que nos conhecemos foi em 1831. Ela era professora de artes e autora de livros. Veio conversar sobre algumas das minhas obras e apresentou algumas publicações próprias. Apesar de termos nos encontrado pela primeira vez, eu sentia que a conhecia de eras longínquas. E pelo que imagino, a paixão pelos estudos era algo que ambos aspiravam, correto? Correto.
Tempos depois nos casamos. Éramos felizes, mas a vida nem sempre foi fácil. Dívidas, o instituto correndo o risco de ser fechado, mas Amélie Boudet estava sempre ao meu lado. E juntos superamos todas as provações que a vida nos apresentava. O caminho pode ser longo e a viagem difícil, mas com boa companhia, toda dor fica branda, não é? Verdade. Aos poucos, nossa situação profissional e financeira se restabeleceu, mas a produção de livros nunca parou, abordando os mais variados assuntos, tais como instrução pública, aritmética, gramática, francesa, geometria, química, física, astronomia, fisiologia. Eu me tornei membro de várias instituições culturais e científicas. Uma vida dedicada exclusivamente para o estudo em auxílio dos outros e do próprio aprimoramento. E agora, a pergunta que não quer calar. Com tantos compromissos que possuía, como é que o espiritismo entrou na sua vida? Isto foi por volta de 1854. Aos meus 50 anos, era chegado o momento que a vida me preparou. O início das pesquisas que traria a este mundo a doutrina dos espíritos. E o momento que comecei a usar o meu pseudônimo de Allan Kardec. Se refere às mesas girantes. Era um fenômeno que ocorria em toda a Europa. Sim. Alguns amigos me falaram sobre o fenômeno, então eu iniciei as pesquisas. Foram anos de estudo e pesquisa utilizando o método científico para isso. 3 anos de pesquisa e estudos. Quantas cartas foram enviadas e recebidas aos médiuns? Eram tantas que eu nem sei como eu e Amélie conseguimos dar conta. E todo esse trabalho nos proporcionou todas essas obras, o Pentateuco Espírita e as edições da Revista Espírita. Fruto do trabalho dos espíritos superiores, dos quais eu fui mero codificador. Depois do meu desencarne, Amélie Boudet assumiu as rédeas do movimento espírita na França, desenvolvendo um trabalho exemplar. E nos dias de hoje, temos a doutrina espírita espalhada pelo mundo. Kardec, nosso programa está chegando ao fim e novamente agradecemos pela sua presença ilustre. Sou eu que fico lisonjeado pelo interesse dos jovens em conhecer mais a história da doutrina espírita. Meus caros amigos, esse foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec. Encerramos o programa por hoje. Nos aguarde para a próxima entrevista. Até mais!